estamos começando o nosso podcast Na Sacada com uma convidada muito especial. Mas antes de conversar com a nossa convidada, gostaria de convidar você a seguir as nossas redes, Instagram, YouTube, ative o sininho e deixem os seus comentários, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. Eu estou aqui com a minha convidada. O meu bate-papo hoje é com a Sheila Moreira. Ela é natural de São Paulo, empresária, mãe de gêmeas, atua no setor de turismo, não é isso? Ama assistir filmes e, claro, viajar. E por falar em viajar, Sheila, muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho da sua época de aeromoça. Como é que foi isso? Como é que você decidiu ser aeromoça? Oi, Tati, um prazer imenso estar aqui no podcast Na Sacada e ainda mais com um assunto que super fez parte da minha vida profissional. A aviação ainda é um amor da minha, né? Um paixão que a gente carrega. Sim. E que a gente leva para a vida. E exatamente, você fez uma pergunta muito interessante. Quando que eu me interessei, né? Eu me lembro até hoje que eu vou falar algo que clichê, não, mas é verdade. Eu desde pequena, eu olhava para o céu, via o avião passando e eu falava, eu ainda vou trabalhar ali. E era tão real, tão forte em mim, que eu lembro dessa cena até hoje, Tati. Até hoje. Eu estava na rua, eu olhei, eu tinha por volta dos 9 anos e eu sempre morei no trajeto de rota, na zona norte de São Paulo, é trajeto de rota para o aeroporto de Guarulhos. Então, ver aviões ali é toda hora, cada minuto praticamente. E eu olhei e eu falei, é ali que eu vou trabalhar. Mas isso não aconteceu, você é solteira ainda, né? O que acontece com a maioria das comissárias, né? Elas começam muito jovens, você ainda tinha uma questão aí. Isso mesmo. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer o curso, foi já no momento da minha vida que eu já tinha minhas filhas, eu já tinha casado, e para mim isso já não fazia mais parte, né? Até porque a gente sempre soube que para ser aeromoça, você realmente tem que ser bem novinha, a partir dos seus 18 anos, inclusive ter, né, aí, vamos dizer, um perfil físico. Na época a gente falava, né, aquela loira alta de olhos azuis, Sim. uma modelo que realmente era no começo da aviação esse perfis de mulheres, né? Uhum. E eu não tenho nada disso, né, gente? Pessoa não é loira, não é alta, e eu estava nesse momento aí de maturidade, vamos dizer, diferente do que a gente já conhecia. Bom, então eu decidi que eu queria entrar para a aviação, já que na minha cabeça a parte de ser aeromoça não faria parte mais. Uhum. Mas eu falei, então eu vou trabalhar no aeroporto. Sempre em outubro, né, no dia do aviador, tem a festa ali no Campo de Marte. Em determinado momento, eu lembro que as minhas filhas já tinham nessa época 2 anos. Uhum. Eu fui para a festa da aviação e lá eu peguei um panfleto de uma escola, determinada escola, que é o SEAB, que inclusive foi onde eu me formei, né? E aí eu falei assim, bom, deixa eu ir fazer a matrícula. Chegando lá, eu fui fazer para agente de aeroporto, que vocês conhecem, que são aqueles profissionais que te atendem no check-in, no balcão da companhia aérea. Sim. Bom, eu então vou estar pelo menos dentro de um aeroporto, cheiro de aeroporto, e isso então eu vou estar satisfazendo aí aquele meu sonho, né? Uhum. E chegando lá na escola, Tati, para mim, a surpresa, eu lembro até hoje nervosa, eu vi de longe aquele grupo de comissárias que já estavam fazendo curso. Na época, até hoje o SEAB tem isso também, uniformizadas, já entrando, Sim, né, sim. num padrão, entrando ali naquele momento de ser comissária, que eu olhei e eu falei, meu Deus, que lindas. Aí o coração bateu mais forte. Aquilo já, né, que maravilhosa. E aí, quando eu fui fazer a matrícula, eu lembro até hoje o Edson, que inclusive era da época da Varig, os donos do SEAB também, a gente brinca variguianos, né? Então é uma escola conceituada até hoje, com muito padrão, com muito profissionalismo e comprometimento já, né?
E conversei com ele e falei, olha, era meu sonho ser aeromoça, mas eu sei que não é para mim. Aham. Por quê? Porque eu já tô nessa idade, creio eu que eu já estava com 26 anos, já, Sim. né, já tenho minhas filhas, já casada, como assim? E aí ele virou para mim e falou, não, não é mais assim. A aviação mudou e traz oportunidades. E eu vejo que você tem perfil, sim. Não faz de agente de viagens, faz de comissária. Eu falei, é sério? Porque eu vou assinar aqui agora e eu vou fazer esse curso. Ele falou, confia. Eu tô vendo em você que você tem perfil. Que demorou muito da partir do momento que você fez o curso para entrar na aviação? Olha, Tati, para minha surpresa, não. Quando realmente vem de dentro, parece que as coisas vão facilitando esse caminho, Aham. né? Não que ele seja fácil, porque os desafios tinham que ser feitos. Afinal de contas, eu trabalhava num horário comercial, eu saía desse horário comercial, me deslocava da Zona Norte para Pinheiros, que é onde é a escola. Chegando nessa escola, eu tinha que me trocar rapidamente, me maquiar, me produzir para o curso. E o curso era até 11 da noite, puxado de 4 horas. O curso tinha uma duração de 4 meses, porque eu fiz o intensivo, e aí prestei a ANAC. Você sabe que a gente precisa Sim, prestar, precisa. ter este documento da ANAC para você estar regulamentada, para você, inclusive, mandar o seu currículo para uma companhia aérea. Então, é tudo muito assim, nessa sequência, né? E eu estudei muito e eu passei de primeira na ANAC e para minha, vou dizer assim, possibilidade mais rápida, naquele período que eu prestei a ANAC e fui aprovada, uma companhia aérea estava em seleção. E eu mandei o currículo, fui chamada para seleção. Então, num prazo de menos de 1 ano, eu fiz curso, eu prestei a ANAC e eu comecei então na companhia aérea. Ai, que ótimo. Então, eu digo assim, eu tive essa oportunidade que estava, na verdade, acontecendo. No meu caso, Não é a aviação assim? já estava em crise porque foi na época do acidente das Torres Gêmeas. Isso. Então a aviação entrou em crise. A Sheila, em menos de 1 ano, né, já estava trabalhando e eu demorei 5 anos Sim, mas 5 temos anos amigas que também. para entrar na aviação. Sim, temos amigas que demoraram muito tempo também para a oportunidade, porque a aviação, diferente de muitas profissões, ela abre por tempos, depois demora mais tempo para ter a seleção. Então, não é Depende de constante. rotas, de voos que vão sendo abertos, né? Mas o Isso. importante é não desistir. Não desistir. Não desistir. E Sheila, me fala uma coisa. Aí você entrou na aviação, começou fazendo nacional, né? Porque nós temos nacional, Mercosul, internacional, mas como é que foi já essa adaptação com 2 filhas de 2 anos, esposo? Você teve suporte da sua família aqui? Como é que foi isso? Perfeito, Tati. Até hoje eu sempre digo, sem aquela rede de apoio, talvez eu não conseguiria trabalhar com tanta tranquilidade nesse sentido. Porque a partir do momento que eu entrei para a aviação, a gente sabe que a gente tem uma escala de voo, essa escala de voo, em muitos momentos você fica alguns dias fora de casa, né? Porque é uma jornada de trabalho, tanto quando vai a esse regresso. Então, neste momento, até porque todos também estavam muito felizes com essa conquista de rede de apoio, os meus pais, eles se mudaram para minha casa, deixaram lá a casinha deles, Olha se só. mudaram para quê? Para que nós não tirássemos as minhas filhas do ambiente delas, da rotina, para que isso não impactasse tanto, porque, de qualquer forma, seria também uma adaptação minha, numa escala que eu não tinha, né, que a minha rotina era comercial e isso mudaria. Isso foi de extrema importância, Em tá? uma época, nessa época nós ainda tínhamos a escala mãe ou não? Porque hoje tem uma flexibilidade, né? Eu não tive escala mãe, Tá. né? Com as meninas nessa idade já não é uma idade de escala mãe. A escala mãe ela é quando nasce até um aninho, se eu não me engano. Certo. Que a escala mãe, para quem não sabe, você tem a possibilidade de fazer bate-voltas, né? Você trabalha num horário comercial. Por exemplo, você sai cedo e chega à noite em casa, então você tem a oportunidade de estar mais com seus filhos, com a sua família. Isso, e as mãezinhas, elas têm essa escala mãe justamente para adaptação
E é como a Tati falou, né? Acaba sendo ali mais um bate-volta, ponte aérea, enfim. Não, a idade das minhas já não é uma escala mãe, então eu já entrei mesmo numa escala normal, né? De carga horária. E, e assim, o começo realmente ele é desafiador para todos, tanto para nós que iniciamos, né? Para que a gente consiga adaptar os horários saindo de São Paulo. Então a gente vai para outro estado com outra cultura, com outros costumes, com outro clima, né? Muitas vezes muito calor ou muito frio. Então são as adaptações assim que esta profissão traz para gente, e você tem que ser resiliente, você tem que olhar aquela conquista, aquele teu sonho realizado como agora faz parte da minha profissão, faz parte da minha carreira profissional. E é muito engraçado isso, porque eu comecei também, para quem não sabe, eu também fui aeromoça, trabalhamos na mesma empresa, né? E eu nunca tinha viajado para tantos lugares, então é realmente essa descoberta, esse desafio. E eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro voo internacional, Sheila, eu não conseguia abrir a porta do quarto. Porque eu nunca, gente, parece brincadeira, mas eu nunca tinha visto uma chave de cartão. Porque eu saí do interior, né? Chave para mim era chave. De repente me dão um cartão, como é que eu vou abrir aquela porta, gente? Encostar, né? Então, assim, parece bobagem, mas isso também acontece dentro do avião, de pessoas que não têm esse conhecimento de como abrir a porta do toalete, né? É tudo novo também para muitas pessoas, não é isso? Sim, Tati. E aí eu faço minhas suas palavras. No avião mesmo, para mim, foi o meu primeiro momento, a minha primeira atuação. Eu tinha viajado sim para Brasília, eu lembro antes, mas eu tinha uma condição de vida, vamos dizer, mais simples, então viajar não fazia parte da nossa rotina familiar, né? Então, avião não. Antes disso, de começar a trabalhar, foi uma única vez para trabalho e voltei. Agora, quando eu fui ser aeromoça, para mim também foi tudo aprendizado e tudo novo. E você passou muito mal? Você enjoou muito no começo? Você teve essa fase de adaptação? Como é que foi? Olha, Tati, eu me sinto privilegiada, não passava mal. Não passei mal. Mas eu ajudei muitas colegas ali em voo. Bom, gente, eu posso dizer o seguinte, por que eu não passei mal? Então, agora você falando isso, porque eu já tinha ficado calejada. Quando eu fui, a minha gestação gemelar, eu passei muito mal. Acho que já tinha passado. Então, acho que já passou. Vamos brincar assim, que talvez seja isso. Mas sim, em voo, muitas colegas nossas, eu ajudei bastante. Enjoo, né, dor de cabeça, mal-estar. E isso faz parte. Faz parte de uma adaptação, né? Tem que saber que isso é uma adaptação, né? Eu emagreci muito, porque eu não conseguia me alimentar durante as turbulências. Olha só. Né? Enjoava muito e depois eu ficava torcendo para ter uma turbulência para poder todo mundo ficar sentadinho. Então eu vou aproveitar essa fala da Tati de enjoo para você também. Vai aí a dica preciosa de profissionais da área. Vai viajar, sente aquele enjoo, não fica legal. Chama a comissária, pede uma pedrinha de gelo. Você chupa o gelo, bem devagarzinho, vai chupando, passa o enjoo em voo, tá? Esse também era o que nós fazíamos, caso você deve ter feito isso, as nossas amigas, e a gente faz isso aos nossos passageiros. Exatamente. Então não fiquem desesperados. Passou mal, chamada, ela vem já com o gelinho para vocês. E também uma outra coisa interessante, né? Todo mundo acha que comissária deu o horário do voo, ela já está ali pronta. Quantas horas antes para até você chegar na aeronave? Como é que era essa preparação? Essa verdade, rotina. Né, Tati? Acho que as pessoas pensam assim, uma horinha antes já vai para o aeroporto. Não, gente. Vou falar no meu caso, Tati também passou por isso. A gente começa o processo de se arrumar em casa umas 5 horas antes do horário que a gente está no aeroporto. Sheila, por quê? Porque a gente precisa estar prontas. Você precisa fazer aí o cálculo de trajeto, não é todo mundo que mora ou na própria cidade que sai, vamos dizer, São Paulo, que é a nossa cidade base, bairros longe, e quem conhece São Paulo sabe que de uma zona para outra, de Zona Norte para Congonhas,
é mais fácil alguém chegar na outra cidade, né, lá para Atibaia, Campinas, do que chegar no aeroporto por trânsito. Então, tudo isso tem que ser calculado. Por quê? Porque o horário de decolagem deste voo, a tripulação, ela se apresenta, ou seja, num DO, que a gente chama que é um departamento de operações nossa, né? Onde essa tripulação se reúne antes de ir para o voo. Isso a gente tem que bater lá a nossa chapa, nos apresentarmos, né, Tati? A gente se apresenta aí 1 hora antes. Isso. Então, ou seja, eu calculo o tempo que eu me arrumo, o tempo do trajeto até o aeroporto, 1 hora antes para minha apresentação, para depois nós estarmos dentro da aeronave meia hora antes de iniciar o embarque, porque ali a gente faz todo o cheque da aeronave. Então, ou seja, comissária madruga, comissária se arruma muito cedo mesmo, e é uma profissão que nós temos que ser pontuais. Não existe. Levamos isso pro resto da vida. Sempre. Porque, depois que você, né, uma vez foi comissário, você não aceita mais chegar atrasado em lugar nenhum, né? Isso é uma coisa que, quando eu chego, até hoje, assim, com as minhas filhas, esse processo em casa, mas que horas vai? Eu fico calculando o trajeto, isso, aquilo. Elas, mamãe, por quê? Eu falo, vira toque, assim, vira toque. Aliás, como muitas coisas, né? A gente A aviação é realmente uma escola para quem quer pontualidade, etiqueta, entrega de excelência, atendimento, né? Exato. Agora, uma outra curiosidade, porque são várias. Como era o seu nome lá? No crachá? Meu nome de guerra, como a gente fala no crachá e leva para sempre foi Sheila Moreira. Mas meu nem nome todo mesmo, mundo, tá? né? Nem todo mundo. Tem pessoas que usam seus nomes de guerra diferente do seu nome mesmo. Agora, porque o meu era Tati Palácio também, né? Mas a aviação tinha muito, no caso de elogios, reclamações. Se falassem algum feedback negativo da Tati Palácio, só tem uma Tati Palácio. Exato. Só tem uma Sheila. Então, Sheila Moreira, sim, né? Então, era um dos motivos para saber exatamente de quem o passageiro estava reportando. Essa palavra, reportando. E quando eu falava em reportar, a gente já regala os olhos e fala, será que vem um elogio ou não, né? E aí tinha o que mais? Passageiro fantasma. Nem me fala. Né? Quantos voos, né? Que é esse passageiro fantasma, meninas? Passageiros que são colocados pela companhia aérea, que a gente não sabe, que está nos observando o nosso trabalho, o nosso atendimento, se a gente faz coisas erradas dentro do voo. Como assim coisas erradas? Coisas mesmo que não é para ser feito. Serviço né? Às vezes, padrão. Um fora de padrão. Né? Às vezes, vamos dizer até um lado, né? Como a gente tem ali produtos, merchan, não pode ser levado, não pode ser pego, né? Não te pertence. Sorteios infelizmente, fazer às vezes não fazia por querer ficar. É questão de pessoas e pessoas, então isso, né, o ser humano em todos os lugares onde ele está, ou ele tem a boa índole, ou ele não tem, e isso faz parte de toda a profissão. E no nosso caso também tínhamos, porém, essas situações sempre foram reportadas e essa pessoa é tirada da aviação. Né? E outra curiosidade, né? Que até perguntaram aqui hoje pra gente, o comissário dorme durante o voo? Pode ser. Tem um lugar específico na aeronave? Isso, então tem determinadas jornadas, vamos dizer assim, jornadas de voos internacionais, e vocês podem até ver, né, quando está lá naquele aeroporto maravilhoso, aquela, vamos dizer, a tripulação grande, mínimo são 12 tripulantes passando, sim, tem revezamento. Então, se vamos comentar aí de voos para fora, né, a tripulação ela precisa revezar. Então, a primeira tripulação começa esse trabalho, termina em determinado horário, então reveza. Elas vão para um local, sim, onde nós dormimos. Tem uma beliche. Tem lá esse local e a próxima tripulação assume. Então, precisa ter esse descanso. Por quê? A nossa profissão é uma profissão que nós ali somos agentes de segurança. Então, toda atenção a todo momento. A gente faz ronda, tá?
Enquanto tem tripulantes nas suas galleys, as galleys para vocês são aquelas cozinhas, né? A gente reveza entre nós quem é que vai fazer a ronda noturna, principalmente o voo noturno que está todo mundo dormindo. Essa ronda a gente passa de meia em meia hora revezando, observando se o que tem. Tem algum equipamento, né? Não só visual, né? Não é visual. Escutar, Ouvir. cheiro. Então, essa atenção que nós precisamos ter, e isso independente da duração de voo. Voo curto, é óbvio que o trabalho ele acaba sendo diferente, a colocação, mas a função de agente de segurança é sempre... Que já começa logo lá na entrada. A comissária, quando está posicionada ali na frente, ela também já está observando quem está entrando. Sempre. Então, a gente ali, aquele cumprimento, ele é um cumprimento óbvio, seja muito bem-vindos, mas a gente observa como está esse rosto, como está essa pessoa em si, né? Se ela já sente, demonstra aquela coisa de pânico, aquele nervoso, a gente já se comunica em olhares, a gente já sabe se comunicar olá, a gente direciona e a gente observa. Então, assim, esse papel do comissário, da aeromoça, olha, eu digo para vocês, valorizem mesmo, porque ele cuida da sua vida em voo, ele cuida de você em voo, apesar de não parecer, porque a gente também tem que mostrar momentos ali de leveza, descontração, afinal de contas, estar dentro de um avião é sonho. É um sonho realizado para muitos passageiros. É verdade, né? É uma programação que já vem sendo feita, uma economia de anos que a pessoa junta o seu dinheirinho e fala, eu vou pela primeira vez viajar de avião. E que talvez seja o único voo da vida dessa pessoa. Então é um sonho. Então a gente também transforma essa nossa profissão muito séria nesses bastidores, isso que a gente está conversando, que às vezes a pessoa acha que ser comissária é só estar num salto, bem arrumada, e que ela vai servir lanchinho, né? Já ouvi muito isso. Não. Garçonete de luxo. Garçonete de luxo, quantas vezes é falado assim? E não, gente, realmente é agente de segurança treinado mesmo em academia das nossas companhias, mas que a gente torna o passageiro, ele é o convidado da aeronave. E são treinamentos muito sérios, assim, não é porque você está dentro da companhia aérea que não vai reprovar num cheque. Reprovar ou passar num cheque, né? Tinha tudo isso. Verdade, né? Então, tinha checadores que nós tínhamos pavor, né? No dia do cheque. Essa checadora. Então, eu estudava muito mesmo, sempre, né? Sempre, né? Esses cheques cada aeronave que nós voamos, né? A gente tem ali a carteira, igual a sua CNH de motorista, nós temos a carteira de cada aeronave que você pode voar este equipamento. E essa autorização de voar este equipamento, você tem que saber tudo de equipamento desta aeronave. Então, os compartimentos de bens que vocês guardem as malas de vocês, nós temos ali equipamentos de emergência. Equipamentos para poder equipamentos também de primeiros socorros, né? E nós temos que saber localização, validade, a gente checa tudo. Então, assim, é estudar muito. E não só isso, no caso de um passageiro passar mal, né? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Então, tem que entender um pouco até de primeiros socorros. E nós temos esse primeiros socorros tirado a bordo, a gente tem esse treinamento e a gente traz isso para o voo. Resumindo tudo isso, é uma profissão que realmente você executa vários papéis ali. E aí, né, tanto dessa parte de primeiros socorros, psicóloga, agentes de segurança. E aí, eu só voltando, o que eu queria finalizar. Quando eu tô sendo muito bem recebida aqui, viu? Tô sendo muito bem recebida com café. Olha essa Aliás, mesa, hein? Kamikado, gente. Kamikado. Que capricha, né? Muito obrigada, Kamikado. Isso aqui é receber, dando essas boas-vindas, para que eu me sinta o quê? Que eu me sinta bem recebida, mas que eu me sinta tranquila, que eu me sinta... É uma experiência, né? Ter uma experiência e que foi pensado, né, nessa convidada. A bordo é exatamente assim. Aquele serviço de bordo é para você se sentir bem-vinda no avião. Então, é servido para você. Então, essa profissional, essa aeromoça, esse comissário, ele não é um garçonete. Mas ele também tem isso que a Tati
está fazendo nesse exato momento. Receber. Saber receber. E a gente recebe nossas visitas em casa assim, não é, Tati? Exatamente. Eu não consigo receber sem um cafezinho, pelo menos. Então, eu quero dizer, você é bem-vinda, eu lembrei de você. No avião é assim. Aquele momento também nós estamos observando. A parte do serviço de bordo, eu já observo se está tudo certo ali, se tem alguém está passando mal, se tem alguma coisa que está fora, que não pode estar ali, eu já guardo, porque eu preciso estar sempre atenta para uma situação de emergência. A palavra emergência quer dizer, é ali, né? Então é isso, gente. Ser comissário, ser aeromoça, é você estar à disposição das pessoas. Então, aproveitando, tem umas frutinhas. Você gostaria de uma frutinha? Ai, eu aceito. Ai, Tati, olha. Suco, água. Suco ou água? Água, por favor. Ô, Sheila, me fala uma coisa, enquanto eu sirvo aqui a água para você. Quando você chegava em algum destino, dá para conhecer, dá para passear um pouquinho? Tati, sim. Então, quando a gente terminou a nossa jornada de trabalho, né? A gente tem ali, por lei, inclusive, uma carga mínima de 12 horas de descanso, né? Nesse descanso, você tem o quê? A liberdade de dormir, de passear, de conhecer os lugares, né, Tati? E eu vou ser bem sincera, eu aproveitava para conhecer. E já aconteceu nesse período, né, de estar em algum lugar e não conseguir voltar? Por exemplo, eu na Itália peguei uma geada e tive que ficar mais dias. Isso também acontece. A gente tem lá uma escala, mas nem sempre vai seguir o que está na escala, não é isso mesmo? Isso mesmo. Pode mudar. Tudo pode mudar. Pode acontecer. Isso já, nós já temos essa preparação mental, né? Eu estou indo para onde realmente vai seguir essa escala correta, a gente não sabe devido a isso. Sim, eu me lembro que eu estava no Chile, e aí, por causa da neve, meteorologia, aeroporto fechado, a gente ficou no Chile por 2 dias. Então, não voltamos para o Brasil. E aí fica no hotel? A gente fica no hotel, tá? Então, nesse momento, você fica no hotel, a gente fica sempre atento ali, as mudanças que a escala vai estar direcionando para o comandante, e aí nós vamos ser orientadas, olha, amanhã vamos assumir o voo para tal lugar e tudo. Já aconteceu também em Curitiba. Curitiba também é uma rota que no inverno, Porto Alegre, Curitiba, esse sul, devido ao frio, para quem sempre está pegando aí esses voos, sabe que os voos, principalmente os primeiros horários, aeroporto fechado, por não ter uma visibilidade devido, né, às neblinas chuvosas. Então, isso também mudava muitas vezes, a nossa malha de escala. Mas situação de emergência, já passou por alguma? Não. Nunca? Não. Eu já tive uma passageira que faleceu a bordo comigo. Olha só. O meu primeiro voo de chefe. Olha só. E aí, naquilo que você falou de estar servindo e observando as pessoas, eu observei que ela estava pálida. E aí eu perguntei para ela, né? A hora que eu entreguei o sanduíche, eu falei, tá tudo bem? Ela falou, não. Já tirei ela ali do assento dela, mas infelizmente ela não resistiu. Ela infartou a bordo. E foi muito marcante para mim. Não é uma coisa que acontece sempre. Mas acontece. Mas acontece. Sim. E já peguei turbulências muito fortes. Sim, turbulências fortes, sim. Inclusive, agora me recordando isso que você está falando, sim. A gente saiu de Guarulhos para Curitiba, nem o cinto nem desatou. Realmente a gente foi de São Paulo para Curitiba com o cinto atado, e a turbulência foi tão forte que quando pousamos, que eu abri a porta do toalete, a própria privada já tinha até se deslocado. Foi uma turbulência bem forte mesmo, isso realmente eu peguei. E só que assim, ninguém ferido, nenhum tipo de situação, porque a gente realmente nem saiu, né? Isso é muito sério, a questão das turbulências, né? Sim. Porque assim, as pessoas falam, a turbulência pode derrubar um avião? Não, mas pode machucar muito dentro do avião, Sim. né? E existem as turbulências de céu claro, então por isso que é muito importante estar sempre com cinto. Sempre com cinto, mesmo que é o que ela falou, céu claro.
tá voando num clima ali que você olha para fora só tirando fotos, cada céu bonito. Essa turbulência de céu claro, eu vou explicar um pouquinho bem rápido para vocês. O que significa? Frente fria, frente quente, que se junta, mas ela não é detectada lá no radar da aeronave, no cockpit. O comandante não sabe. Ou as turbulências que nós estamos comentando aqui, que é essas fortes, sim, ela já é inclusive avisada, em tal momento vai acontecer essa turbulência, a gente já sabe, porque está previsto. O comandante tem já essa notificação. A de céu claro, não. Nós estamos sobrevoando, então vamos dizer, né? Esse ar quente, esse ar frio passa pela aeronave, e aí onde a aeronave, vamos dizer assim, faz esse chacoalho, e aí às vezes você não está com o seu cinto, então pode se machucar, cair. Gente, não é comum. Principalmente ali em Nordeste, às vezes ocorre muito. Sim. Quando nós estamos, às vezes, sobrevoando o mar, né, Tati? Às vezes pode ter essa turbulência aí de céu claro. Mas o que a Tati está falando é bem legal, assim, nesse sentido aviso mesmo. Mesmo que tá tudo tranquilinho ali, fica com o seu cinto atado. Agora, uma curiosidade, né? Assim como nas faculdades, quando você passa no vestibular, existem os trotes, né? Quando você entra na aviação, também existem os trotes. Você passou por trotes? Passei. Não muitos, mas meu primeiro trote também foi o único, mas também eu falei, não vou mais cair. Eu caí em todos. Eu não vou mais cair. Então eu estava no meu primeiro voo, instrução, e aí todo mundo já sabe que tem que fazer o bendito do trote. Isso é tudo combinado, gente. A tripulação inteira já sabe. Todo mundo já sabe a vergonha que você vai passar. E aí mandou eu colocar realmente gelo lá no balde. A gente estava em solo, num lugar bem quente. Eu não... vou lembrar, sim. Eu lembro até hoje meu primeiro voo. Juazeiro do Norte, Guarulhos, Juazeiro do Norte. Foi meu primeiro voo de instrução. Chegando em Juazeiro, vocês bem sabem, né? Ceará, calor, muito. Aí mandou eu colocar gelo. Depois a gente fica pensando, como que a gente cai nisso? Mas cai, tá, gente? Que a gente quer você fazer tá tudo tão nervosa, certinho. Você tem que estar ali fazendo, obedecendo as instruções. Você não acha que alguém vai fazer isso com você? Para eu levar gelo lá embaixo para o mecânico, que ele ia esfriar o trem de pouso. Gente, isso é só um, tá? Aí quando eu chego lá com os baldes de gelo, quem é o mecânico? Aí já todo mundo rindo, aí você fala, não caí nisso. Mas eu caí. Gente, a minha instrutora, eu tive escala casada com ela, então eu fiquei quase um mês. E ela fazia questão de combinar com todos os voos, os trotes. Então eu caí em todos. Você caiu em todos. Porque ela não teve dó. Ela não teve dó, gente. E olha, esse foi fraquinho, viu? Porque tem muito mais. Não, tem amigos que sofrem mesmo, sofrem muito. E depois você fez seus alunos passarem por isso também? Tati, olha, não. Ou você foi, nossa, eu fui boazinha. Eu sempre fui uma instrutora boazinha. Ai, meu Deus. Vamos lá. E outra coisa que sempre perguntam, comissário viaja de graça? Pai pode viajar de graça? Irmão pode? Como é que é isso? Olha, gente, vamos dizer assim, é uma profissão que traz benefícios para toda a família, né? Para nós tripulantes, para a família. E isso é algo bem legal que vamos dizer, as empresas possibilitam, né? Então, nós temos uma cota, não sei se até hoje, né, Tati? Vamos falar da nossa época, mas ainda tem, tá? A gente tem uma cota anual para usar passagens nacionais, tanto para você como para os seus beneficiários. Então, a gente cadastra ali os nossos filhos, nossos parentes, depois reveza para que a família não fique com raiva de você. E eu lembro até hoje que, às vezes, amigos... Quando que vai poder mudar? Trocar. Eu dei a oportunidade para muitos amigos. E a gente acaba tendo essa alegria de ter esse benefício, porque muitas pessoas também não teriam oportunidade de viajar de avião. Às vezes, por uma situação financeira que não possibilita. A gente sabe que passagem aérea nunca foi barato, até porque tem esse custo, né, operacional, enfim, tudo que faz parte. Então, tem pessoas que não têm possibilidade. Essas eram algumas oportunidades. Mas mudou muito, né? Assim como a aviação da nossa época, que era uma aviação que a gente servia café
nos corredores de bandeja. Né? As louças que nós servíamos era de vidro, então a aviação também mudou muito, precisou mudar muito para que as pessoas pudessem ter mais acesso também, né? Viajar. Agora, Sheila, me fala um pouquinho, depois que você viveu tudo isso, porque se a gente ficar aqui falando de aviação, são muitas curiosidades, né? Por que você decidiu sair da aviação? Como é que foi essa transição? Não quero mais ser moça, ou você teve que sair? Ai, Tati. Bom, pelo que eu já conversei aqui, eu acredito que vocês sentiram o meu amor pela aviação, pela profissão, e é até hoje mesmo, tá? Então eu falo assim, de boca cheia, essa oportunidade que eu tive. Aí, as minhas filhas entraram na adolescência, e eu comigo pensei assim, gente, nessa fase eu preciso estar mais próxima, eu preciso estar mais presente. E foi quando eu decidi realmente, então, pedir desligamento da companhia aérea. E foi a partir daí, então, desse meu desligamento, acompanhar as minhas filhas nessa adolescência, que eu vim, então, né, para essa transição de carreira, né, onde eu realmente decidi que eu ia começar a empreender. E como é que foi a sua experiência do seu primeiro empreendimento? Deu tudo certo? No primeiro momento eu falei, eu quero voltar para a aviação, é lá que eu sei fazer tudo. Porque, olha, é uma coisa até assim que a gente fala, né, a respeito da aviação, é tudo muito certinho, muito militarismo. Quando você vai para a aviação, e todos esses treinamentos que nós temos facilita muito a rotina do dia a dia, porque você é treinado e você tem que seguir realmente isso. Só voltando um pouquinho para as pessoas entenderem, quando você entra na aviação, tem a chefe, auxiliar 1, auxiliar 2, 3, e todo mundo ali tem uma função, não é isso mesmo? Isso mesmo. Todo mundo tem a sua função. Inclusive, esse posicionamento que a Tati está falando aqui, chefe A1, 2 e 3, é por hierarquia e tempo de empresa. Então, nós temos um plano de carreira. Então, a gente inicia como um auxiliar, vamos dizer A3, né? Onde ela tem determinadas funções ali. Depois ela passou tempo de casa, ela vai ser 2, 1 e chefe de equipe a mais antiga do voo. Auxiliar 3, gente. Ela quem descia para pegar os passageiros lá no final da escada. Que recebe lá no finger e vem, ela fica do ladinho ali da chefe. Que cuida da galley, né? Ela praticamente que limpa os toaletes, ela praticamente faz tudo. E uma curiosidade também é que é tão assim, essa hierarquia funciona tanto dentro da aviação, que se você quiser, se a auxiliar 3 ela quiser se alimentar, ela tem que esperar quem para se alimentar? Todo mundo. Todo mundo, porque na hora de escolher a refeição, todo mundo tem que escolher primeiro. O piloto, o copiloto, a chefe. Aí vem o que ficar disponível é para ela. E assim, a nossa refeição da tripulação, ela vem inclusive diferentes, né? Vamos dizer, as proteínas, para que, inclusive, não... Por questão de segurança. Se alguém passar mal... Alguém passar mal com algum alimento, o outro não. Então, é uma questão também no caso da cabine, o copiloto nunca pode comer a mesma refeição que o piloto, entenderam, gente? Nós também. Então, o que a chefe escolher, eu não vou comer a mesma refeição que ela. Então, essa A3, ela só pode... Ela fica com o que ficou disponível, né? Então, essa hierarquia em tudo... Mas ela é uma escola de respeito, ela é uma escola, inclusive, disso, da gente poder entender que nem tudo que a gente quer é nosso. E a gente tem que lembrar que o outro está acima de nós. Humildade. Olha, tripulante que não é humilde, ele não fica nessa profissão. Porque ele vai ter que respeitar tanto hierarquia, como tempo, como posicionamentos. Então, uma pessoa que ela... né, se acha superior, ela não fica nessa posição. Exatamente, submissão, né? Porque assim, até na hora de pôr o blazer, se a chefe colocasse o blazer, todo mundo tinha que colocar. Se ela tira, todo mundo tem que tirar. Então é muito regrado isso. E aí, quando você resolve empreender, você acha que vai ser assim, né? Tira o blazer, todo mundo tira. Coloca o blazer, todo mundo coloca. Não é bem assim, né? Não, Tati.
Aqui, vamos dizer, em terra, é muito diferente e foi um desafio, meu primeiro ano fora da aviação. Eu realmente me senti perdida, literalmente, a ponto, porque como eu tinha uma escala durante esse período todo de voo, eu sabia na minha folga a minha programação aqui, que eu ia para médico, isso aqui. Quando eu vim, sem essa escala, chegava dia 30, eu ficava esperando o que eu vou fazer durante o mês. Eu não tinha mais isso. Era eu que tenho que fazer minha agenda, eu que tenho que fazer minha programação. Eu confesso para você que o primeiro ano foi bem bagunçado nesse sentido para mim. Porém, eu fui para o empreendimento inicial no primeiro ano, né? Como nós comentamos, assim que eu saí, que foi para uma área da esmalteria que estava em alta na época. Sim. E eu escolhi isso porque era uma franquia, já era um modelo já desenhado. Eu gostei de tudo que estava sendo ali entregue. Eu não sei fazer nada de unha até hoje, eu vou na profissional, é ela que sabe fazer. Mas eu pensei assim, bom, eu vou estar trabalhando com mulheres, bem-estar, beleza, que é algo que todas nós gostamos, então, ok. Quando eu comecei a trabalhar, Tati, você acompanhou um pouco comigo essa época. É que, aliás, eu também abri um espaço de unhas, né? Beleza. Mas a Sheila, ela veio com um conceito de unhas clássicas, a manicure tradicional. Sim. E eu vim na época com um conceito de unhas em gel, que foi uma novidade que eu trouxe da Alemanha. Então, eram conceitos diferentes, mas com os mesmos desafios. Mesmo profissional que executa. E assim, Tati, foi um desafio. A cliente chegar, ela fez o agendamento, a profissional nem chega no horário ou não via. Pior, nem satisfação me dava no sentido do que aconteceu, porque na verdade acaba sendo uma profissão que para elas é assim, faz parte. Imagina a gente que vem disso tudo que nós comentamos aqui, comprometidas, tem que estar ali. Então, para mim, foi um desafio e eu adoeci, tá, Tati? Porque infelizmente a manicure, ela é uma profissional que ela não... Geralmente ela aprende a fazer unha em casa, né, como um bico, então ela vai para o salão de beleza, não tem investimento em capacitação, né? A rotatividade é muito grande, culturalmente também, né? Não tem às vezes a ambição de querer crescer, então é realmente desafiador. Mas depois disso, você resolveu mudar, você falou, não é da minha área, não sei fazer unhas, né? E know-how é isso, gente. A gente fala muito sobre empreender e todo mundo acha que quando uma pessoa ela tá lá no auge e tá um sucesso que foi lá, né? Ela acertou de cara. Primeira, né? De primeira. E nem sempre é assim. A gente tem que respeitar muito o empreendedor, principalmente quando ele alcança o sucesso, porque para ele alcançar aquele sucesso, gente, ele errou muito. Muito. Ele investiu muito e ele perdeu muito também. Aliás, quando a pessoa fala que ela tem o know-how, a gente tem que respeitar isso, porque se ela falar assim, olha, vamos fazer isso, ela vai falar assim, não. Já fiz, não deu certo. E aqui, também já fiz, não deu certo. Então, depois dessa experiência, qual foi o seu caminho? Qual foi a sua grande sacada? E falou assim, não, isso não é para mim, eu vou agora fazer isso. Isso, Tati, perfeito o que você colocou. E foi exatamente assim a minha visão e da forma como eu encarei, então, seguir. Primeiro ano, eu falei, este ramo não me pertence. Você ficou quanto tempo? Um ano. Este ramo não me pertence. E aí eu olhei, qual é a minha experiência? O que é que eu gosto? O que é que eu sei falar? O que é que meus olhos brilham? Como é que eu vou atender pessoas que eu gosto de estar entre pessoas? Né? O servir faz parte mesmo do que eu me vejo como uma boa profissional. Eu olhei e falei, turismo. Eu vim da aviação, eu conheço lugares, eu já tive a oportunidade e experiência de conhecer culturas, costumes, destinos. E aí eu falei, eu vou então... Ama viajar? Amo viajar, então eu vou para o turismo. E aí comecei a pesquisar, e aí eu conheci a Clube Turismo, que é uma franquia, que inclusive, né, 20 anos de nome no mercado, eu tenho o maior orgulho de fazer parte desta marca. Estou há 9 anos com a agência, Tati, e me encontrei. É isso,
E eu comecei a trabalhar inicialmente eu sozinha na minha agência, home office, que é uma modalidade que não era pandemia. E que naquela época era pouco utilizado. Acho que nem tinha. Né? Não tinha. Foi até um diferencial da Clube Turismo, que quando eu olhei home office, como eu disse, né, no início da nossa conversa, o fato de eu sair da aviação era para que eu pudesse estar mais próximo das minhas filhas. O home office traz essa possibilidade. E eu falei, gente, para mim, home office, turismo. E aí vem isso que você comentou, né, do empresário errar, acertar, até ele chegar mesmo. A gente sabe de histórias, né, de empresários aí que já faliu mais de 10, 17 vezes. Tem um profissional que fala muito aí, que eu gosto muito da história de vida dele. Eu falei, o quê? No meu primeiro ano eu já sambei nesse ramo, eu estou iniciando como empreendedora, eu quero franquia, porque é o que a Tati falou. Já errou, já fez o caminho das pedras, acertou e está te entregando um projeto pronto, um projeto já assertivo. Então eu falei, é aqui que eu vou ficar, o meu lugar é aqui. E aí você pensou em mais um diferencial, né? Que é trabalhar com mulheres. Também. E aí, nesses 9 anos de agência, então eu comecei nós, né? Eu vou falar nós, porque depois de 4 anos de agência, eu convidei minha amiga Elizabeth, que hoje é minha sócia na agência, né? Que inclusive eu quero também aí dar um beijo, os parabéns, porque nós realmente fazemos um bom trabalho na agência. Começamos a segmentar, então, Tati, perfis de atendimento na agência. Na agência, nós trabalhamos com roteiro personalizado, de verdade, personalizado mesmo, viagens corporativas. Então, a gente atende empresas nesse tipo de viagem. E hoje, nós temos nosso queridinho de perfil, que é o grupo exclusivo para mulheres. Então, a gente prepara destinos para mulheres viajar, né, Tati? Perfis aí de mulheres que precisam sair um pouco da sua rotina, seja devido às situações que ela está passando no momento. E não importa a idade, mãe, casadas, solteiras, divorciada, viúva, a gente tem esse cuidado na hora de selecionar o destino, tudo, mas que faz parte para todas. E a gente pega aí, por ano, 3 destinos, 2 em cada semestre, né? No máximo 4, grupos pequenos. No máximo, hoje nós fazemos na agência 12 mulheres por viagem. Por quê? Qual o objetivo deste grupo, né? Que a gente começa a se conhecer. Eu não conheço a Tati não conhece a Sheila, mas nessa viagem a gente vai fazer novas amizades. Mas isso no dia da viagem, você conecta essas mulheres antes? Muito antes, viu, Tati? O dia da viagem já é o dia de realmente se abraçar. Já ficaram amigas. Já se beijar, vamos embora. Então eu costumo, quando eu faço a gente faz o lançamento do destino, ali a gente já faz um grupo de WhatsApp para quem tem interesses. Depois disso, a gente sempre costuma fazer em algum lugar essa aproximação de se conhecer pessoalmente, porque o virtual a gente fica toda hora ali. Mas essa parte de se conhecer. Então, ou sempre vamos para um café, ou para uma confraria, tomar um belo de um vinho e nos conhecer. Depois disso, a gente então começa realmente a trabalhar as reservas da viagem, para quando chegar nesse destino, então, nesse dia maravilhoso da viagem, já tá, então, essa aproximação. Mas a conexão mesmo, tá, Tati? Eu falo assim por experiência, por sentir a luta interna que a mulher tem de se permitir para uma viagem dessa, porque a gente sabe que não é fácil. Ela tá deixando filho, esposo, e às vezes ela pode se sentir culpada de estar aproveitando tudo aquilo e não estou sendo uma boa mãe. Meu filho podia estar aqui, meu esposo podia estar aqui comigo. Assim. Às vezes culpado de se permitir de ter um momento para ela. E essa culpa a mulher já tem até às vezes de sair para trabalhar em horário comercial, de falar, não estou sendo uma boa mãe, né? Eu estou deixando. Imagine viajar. Então, é um trabalho muito de dentro para fora, um trabalho emocional que a gente vai trabalhando qual o sentimento, o que é que essa viagem ela tem. Na verdade, a viagem em si, ela é sempre com propósito. Qual é o propósito que eu quero que essa
mulher tenha nessa viagem. Então, a gente sempre usa, vamos dizer, um propósito ali de liberdade nessa viagem. Por que liberdade? Uma liberdade, eu sempre costumo até dizer para minha sócia, uma liberdade, na verdade, não é de, vou sair, tô indo viajar, tô me sentindo livre, leve e solta, porque eu não tenho mais que dar satisfação. Não, muito pelo contrário. O comprometimento, a responsabilidade continua, mas é uma liberdade de presas internas, né? No sentido assim, eu não posso viajar, que tô sendo uma má esposa, uma mamãe. O que a minha vizinha vai falar? Olha lá, indo largar a família e viajar, aquela questão da gente ficar preocupada com julgamentos. Então, eu vou usar a palavra liberdade nesse sentido, é da gente mesmo se permitir. Mas as viagens do grupo de mulheres, ela traz uma experiência, gente, cada vez que a gente volta, mais rica que a outra. E mais no sentido assim, faz todo sentido esse perfil de viagem. E quando é a próxima viagem? Eu vejo fora disso. E a nossa próxima viagem, aproveitando, vai sair agora dia 30 de abril para Buenos Aires. É uma viagem, né, mais próxima. A gente procura essas viagens com destinos mais próximos para que as pessoas possam ter a oportunidade também. Será 4 dias, mas assim, Tati, já com um roteiro lindo, de conexão, de amizade, de termos um momento de conhecer vinícolas, de fazer passeios juntas, compras, muito bate-papo. E até network, até negócios, né? Porque são empresários também que estão ali. Mas para quem não conseguir ir nessa, qual que é a próxima? Já tem um roteiro? Já tenho Marrocos, Peru, que depois eu posso soltar aí as datas para vocês. Mas essa de Buenos Aires, Tati, eu até deixei, devido nós tínhamos já conversado de vir aqui no podcast, eu deixei ali ainda dá para aproveitar, vagas reservadas, para quem realmente se interessar, vir para nós, para essa viagem, eu posso garantir, arrependimento não se tem. Muito pelo contrário. Quando a gente está voltando, elas mesmas já perguntam, Sheila, qual é a próxima? Ei, Tati, vamos na próxima. E esse grupo vai aumentando, né? Daqui a pouco elas estão combinando a próxima juntas. E é uma satisfação, gente, é uma alegria. Quando eu falo sobre isso, eu sinto assim dentro de mim até palpitar, porque é muita satisfação você poder proporcionar sentimentos novos, sonhos sendo realizados, né, Tati? Sim. Então isso não tem preço. E aí, se aqui no podcast a gente tiver aí uma interessada e quiser, Tati, eu deixei inclusive um mimo reservado. Olha, que ótimo. Para as nossas viajantes, para as nossas amigas. É só falar que assistiu aqui no podcast Sacada. E tem um mimo, presente. Mesmo que seja para o próximo roteiro, que às vezes não dá tempo, vai estar valendo. Que delícia. Bom, tem muito assunto ainda. A Sheila vai voltar. Aliás, a Sheila, ela vai fazer parte do nosso quadro. Ela foi convidada. Que nós vamos falar de turismo, cultura, lazer. Tem muita coisa em São Paulo e região que às vezes a gente nem conhece, está escondidinho ali, né? Nós vamos mostrar. Nós vamos levar tudo isso para vocês. Mas, para terminar, nós vamos fazer aqui um bate-volta, como no voo, rapidinho. Será que eu estou preparada? Tá bom? Vamos lá. Eu não suporto falsidade. Eu adoro Deus. Eu não respeito injustiça. Tenho um profundo respeito pela minha família. Meu sonho de consumo. Viajar e sempre pegar as minhas filhas. Esse é o primeiro sonho de consumo deste ano que eu ainda não realizei. Tá? Viajar muito. Meu maior complexo. Temos, né? Quem falar que não tem, eu vou falar que eu queria ser mais alta, meninas. Medo eu tenho de adoecer e eu não conseguir ter as minhas atividades do dia a dia. Morro de rir quando? Eu vou falar que eu morro de rir aproveitando o momento. Hoje é esse momento que me fez rir, fez eu lembrar de momentos maravilhosos
E eu aproveito cada momento mesmo, Tati. Obrigada, você me fez rir aqui. O que eu menos gosto em mim? Olha, eu vou falar que o que eu menos gosto, eu ainda tenho que melhorar muito, lição de casa, procrastinar em algumas situações. E o que você mais gosta em você? O mais gosto em mim é que eu não esmoreço em dificuldades. Então, uma palavra que te define. Comprometimento. Comprometimento. São várias, né? Foi um prazer enorme. Adorei te receber aqui. Obrigada. Você é uma pessoa muito Obrigada. inspiradora. Obrigada. É um assunto que rende muitos podcasts, né? Mas você vai voltar muito breve. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui também conosco, né? Sim, Compartilhem, façam suas perguntas, ativem o sininho e a gente se vê em breve aqui na nossa sacada. Beijo, tchau!